Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, trazendo, é claro, sempre informações muito importantes, relevantes sobre o Enem, sobre o SISU, aulas, é claro, correção de exercício e muita dica importante para você que vai fazer o vestibular. Bom, vimos essa semana que o Supremo resolveu reabrir as inscrições do Enem para aqueles alunos que estão isentos, que estavam isentos, que esse ano não conseguiram. Por quê? Porque o governo traçou uma de suas metas, foi fazer o seguinte: os alunos que faltaram no Enem 2020, que aconteceu em janeiro, deveriam justificar a sua falta, mostrando lá aquele atestado médico, por que faltou e etc. E aí, galera, o que aconteceu? O número de inscrição foi muito mais baixo do que o normal. Pronto. Ponto. Primeira coisa importante se falar. Houve uma redução em números significativos, tá? Mais de 2 milhões de pessoas não fizeram inscrição no Enem. Bom, aí a gente vai começar a entender. Por quê? Nós já colocamos um vídeo aqui, muito importante, você depois vai dar uma olhada nele aqui, colocando o número de pessoas, o número de candidatos que se inscreveram no Enem de acordo não só com sua raça, é claro, mas em relação à questão em termos de isenção e não isenção. Então dê uma olhada, porque houve uma redução geral. Entretanto, pagantes aumentou. Nós tivemos ano passado 900 e alguma coisa de pagantes, mais de 900 mil pagantes. E hoje esse ano nós tivemos 1.360.000 pagantes. Ou seja, houve uma diferença considerável. E é claro, houve uma redução drástica em números, principalmente de isentos. E aí você tem, em relação à raça, preto, pardos, indígenas, que é aquela que a gente chama de PPI, não que seriam cotas, mas houve uma redução, é claro. Então, isso causou como a gente pode falar assim, uma comoção que fez com que muitas ONGs, partidos, etc., pedisse o MEC para reabrir novamente, reabrir, não novamente, senão perdeu pleonasmo, reabrir, é claro, as inscrições do Enem para essas pessoas que não conseguiram isenção. Foi entrado, então, no Supremo Tribunal, que essa semana bateu o martelo, então está aí. Olha, vai reabrir as inscrições, o MEC já colocou isso, o INEP também já lançou uma nota. A grande questão é o seguinte: será que, então, por causa disso, o Enem pode ser adiado? Olha só a preocupação nossa agora. Bom, vocês sabem que eu sempre faço uma arte para vocês, e eu fiz aqui uma artezinha muito simples, para a gente primeiro trazer a informação básica do que aconteceu. Tá lá. Enem pode ser adiado para 2022, considerando, é claro, por decisão após decisão do STF sobre isenção. Então, vai reabrir somente para isenção, Roberto? Capaz sim, tá? O MEC não colocou nada e, pelo jeito, pelo que a gente vive internamente, não vai abrir para geral. Se houver abertura geral, consequentemente vai ter adiamento da prova. Isso é uma fala muito comum, tá? Entre todo mundo que compõe as comissões do INEP em relação à prova. Se abrir para todo mundo, adiamento de prova. E aí esse adiamento pode ser para janeiro também. Então essa é uma questão muito importante. Se abrir somente isenção, pode ser, dependendo do número de inscrições, pode ser somente a isenção, e a prova acontecerá novamente dia 21 e 28 de novembro. Mas atenção total para isso. Por quê? Vocês estão vendo aí, ano passado nós tivemos 3,6 milhões de isenções. Entretanto, esse ano só tivemos 822 mil isenções. Consequentemente, o que pode acontecer? Então, Roberto, eu tive 2.800 mil isenções a menos. Será que nós vamos ter isso? 2.800.000 isenções a menos? Não teremos isso tudo. Principalmente porque muita gente, a contabilidade se colocou da seguinte forma: aproximadamente, acho que chegou quase a 1.100.000, tá? Aproximadamente 1 milhão de pessoas não conseguiram fazer a inscrição de isenção do Enem devido a não ter a comprovação. Então nós podemos colocar aí, de repente, vamos colocar que a gente coloque 1 milhão
então nós vamos para 4 milhões e 100 aproximadamente de inscritos, nós vamos ter 1 milhão a mais, então a logística vai ser o seguinte, agora eu vou encaixar esse 1 milhão na dinâmica em termos de aplicação de prova. Locais, por exemplo, se eu vou ter que abrir mais locais de prova e etc. Isso pode alterar alguma coisa? Pode alterar. Entretanto, né, já se vem planejando sobre essa questão desde que sexta-feira o Supremo bateu o martelo. Por quê? Porque o INEP já está pensando como ele vai fazer isso, levando em consideração que ele já tem uma estrutura gigantesca, porque ano passado a tendência foram mais de 5 milhões, né, para fazer a prova do Enem, e hoje eu tenho 3, então seja, nós diminuímos bastante, quase a metade. Então nós temos já a estrutura desse processo. A ideia é o quê? É somente fazer essa questão em termos de reposicionamento da logística. A questão das inscrições, o INEP também não soltou a nota, né, em termos de tempo, etc. Soltou que vai cumprir, né, a decisão do STF, mas a tendência é que abra essa inscrição apenas uma semana, assim, 5 dias realmente. 5 dias de inscrições para que essas pessoas tenham acesso à plataforma, façam a inscrição e a gente saiba mais ou menos quanto é. Então, na verdade, em termos de processo geral, pode ser tudo bem encaixado para que tenhamos a prova dia 21 e 28. Entretanto, vocês saíram o edital agora do PPL, inclusive está aberto as inscrições do PPL, né? Vocês sabem que a prova é privada de liberdade, para presos e privados de liberdade, consequentemente, essa prova será em janeiro. Ou seja, quem não fizer o Enem, aspas, em novembro, 21 e 28, poderá fazer uma segunda chamada, dependendo da comprovação, todo aquele processo, dia 11 e 12 de janeiro. E aí tem uma outra questão, que é um assunto para o nosso próximo vídeo. E o SISU, como é que vai ser? Então a gente tem que discutir muita coisa. A primeira é o seguinte, o INEP já está se organizando para não mudar data nenhuma de prova. Entretanto, se houver um número tão grande de inscrições, ou mesmo nós tivermos algumas questões relacionadas à abertura para todos, consequentemente, essa prova poderá ser aplicada somente em janeiro, como foi neste ano, vamos colocar do Enem 2020 para o Enem aplicado em 2021. Então, atenção total, a gente vai estar aqui, é claro, mostrando tudo para vocês, porque tudo isso é importante para o nosso planejamento. Mais um mês, mais 2 meses e tal, isso interfere, Roberto? Claro que interfere no nosso dia a dia, porque faz parte do nosso contexto. Se é bom, se é ruim, se vai ser, se não vai ser, se vai mudar, se não vai mudar, a gente também não sabe. Se vai ser bom para um, ruim para outro, é complicado pra caramba a gente analisar dessa forma. Entretanto, já coloquei para vocês todos os dados necessários para a gente pensar sobre isso. Agora o estudo continua, a gente vai estar aqui com tudo que é importante para vocês. Por isso, eu sempre peço, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, porque certamente você vai estar aqui amparado com tudo que você precisa para o Enem, para o SISU, para a UNE, FIES e entre outras coisas. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.